Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Você é nosso convidado para assistir a um programa de entretenimento, muita informação relevante e, acima de tudo, sobre responsabilidade social. Venha conosco! Venha conosco! A apresentação, Leonardo Rabelo e amigos do Edu. Seja muito bem-vindo ao programa Edu na Rádio. Você que é nosso espectador pelas redes sociais, muito obrigado pela sua audiência. Peço que você possa assistir esse programa até o final. Tem muita coisa bacana. Seja muito bem-vindo. Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Momento Você Escolhe o que Planta, com Vanessa Ávila. Vanessa Ávila, mãe do João. Ei, Van, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô joia, Léo, graças a Deus, tudo certo por aqui. E você, como é que estão as coisas? Tudo bem, ó, pra quem não sabe, eu e a Van, assim, ela tá esperando lá junto com o Leandro, marido dela, um nenenzinho chamado João. Inclusive, é o nome do meu filho número 2. Aliás, número 3, tô parecendo o Silvio Santos já. Só que eu tava esperando também o Benjamin, e o Benjamin, meu filho, se apressou, chegou antes da hora, Van. Oh, é bom demais, é gostoso, viu? Daqui a pouco vocês vão estar com você de volta, sabe? Depois do susto, ficou tudo bem, né, Léo? Foi tão rapidinho, Van, que as dores vieram logo muito cedo, aí a gente correu pro hospital, o médico falou, em 30 a 40 minutos nasce. Aí eu acho Deus. Que isso. Aí Rayane gritou algumas vezes, que dói muito, né? E saiu lá, e é incrível, né? Porque eu fui vê-lo. Eles não deixaram entrar na hora do parto. Mas, sei lá, minutinhos depois, quando eu fui vê-lo, ele já abriu um olhinho pra mim, assim. Ah, meu Deus, que delícia. E pega com a mãozinha, enche um dedo nosso, né? Pra poder pegar. Então, maravilhoso, muito bom. Daqui a pouco você vai ver só. Ah, que delícia, Léo. Pena essa pandemia, senão já queria ir lá visitar ele, vocês, dar um beijo, um abraço. Pena esse momento que a gente está vivendo. É verdade, verdade. Mas vai ter tempo, vai ter hora de chegar. Com certeza, com certeza. Vamos, o que você preparou pra gente hoje? Pois é, Léo, tava aqui pensando, né, o que trazer de assunto para essa semana, e aí acompanhando várias pessoas, meu marido, enfim, várias pessoas que estão aí na correria do trabalho. Durante, né, desde que começou a pandemia e durante todo esse tempo, eu percebi que houve um aumento muito grande no volume de reuniões. Então, acho que né, nas empresas, com as pessoas, entre os colaboradores, né, de uma mesma empresa. E eu acho que principalmente porque como a gente não está mais fisicamente juntos, então tudo agora é motivo para a gente, vamos marcar uma reunião para resolver, vamos marcar um call para poder falar sobre esse assunto. E a reunião, eu acredito que seja uma coisa muito produtiva e muito positiva, mas se conduzida da melhor maneira possível, porque senão ela é maçante, ela toma um tempo que a gente não tem, ela deixa as pessoas estressadas, irritadas, porque às vezes você precisa fazer uma coisa e fala, putz, preciso entrar numa reunião. E aí eu falei, cara, eu acho que esse é um ponto importante da gente tocar, para a gente poder ter uma melhor organização na preparação durante e depois da reunião, para que as reuniões elas sejam produtivas e positivas, e não gerem essa ansiedade ou esse sentimento negativo. Então, falando um pouquinho sobre como conduzir esse processo para que esse processo seja, né, aconteça da melhor forma possível, eu dividiria em 3 etapas, Léo. O antes da reunião, o que a gente tem que fazer antes de uma reunião acontecer, como a gente tem que conduzir, de repente, quem é o encabeçador daquela reunião, como ele tem que, a melhor maneira dele conduzir o durante, e alguns cuidados que a gente tem que ter depois para poder ajustar e amarrar. Então, antes da reunião, o que tem que ser preparado? Em primeiro lugar, a gente precisa entender quem são as pessoas que têm que ser envolvidas na reunião. Não dá para envolver a equipe inteira quando o assunto é só de uma área. Não vale a pena envolver pessoas a mais, porque aí são muitas pessoas para falar
e aquilo toma um tempo e uma energia de todo mundo que não vale a pena, é muito desgastante. Então, definir quem são as pessoas que realmente precisam participar, precisam estar envolvidas naquele assunto. Definir horário, Léo, e aí é uma coisa muito importante. Definir que horas vai começar, mas também que horas que a gente vai finalizar essa reunião. E isso tem que ser levado muito a sério. E estabelecer a pauta. Eu acho que esse é um ponto crucial. O que a gente vai discutir nessa reunião? Se a gente vai discutir mais de um assunto, esses dois assuntos, eles se complementam? Eles são assuntos que eles têm que estar ali juntos? Ou eles são assuntos que, de repente, eu posso levar para um outro momento, que eu vou resolver em 15 minutinhos, em 20 minutinhos? Então, definir muito bem qual que vai ser o assunto que eu vou trazer, que horas que vai começar e que horas que vai terminar, e quem são as pessoas que eu vou envolver, que eu vou convidar para essa reunião. Aí a gente passa para a etapa durante a reunião. Então, primeiro lugar, gente, comecem no horário. É muito importante a gente respeitar o horário, porque aí são várias coisas, mas o principal, você gera um respeito dentro daquelas pessoas que estão participando. As pessoas entendem que existe um momento de começar, que existe um momento de terminar, e que se elas chegarem atrasadas, elas vão pegar o bonde andando. Então, o reflexo de você começar uma reunião no horário, ele é muito positivo em vários ângulos ali para a sua equipe. Então, comece sempre no horário. Normalmente a gente começa ali, né, falando sobre outras coisas e tudo mais. Quando a gente vai para o assunto principal, Léo, uma coisa que costuma acontecer às vezes vem outros assuntos adjacentes, né? Então, quem é o encabeçador, ele tem a responsabilidade de manter o rumo, de manter dentro daquela caixinha do assunto que está sendo discutido. E aí, uma coisa que pode ser feita, que eu acho que é muito benéfica, outros assuntos importantes surgiram, que precisam ser resolvidos depois, Anota os tópicos principais e aí depois você avalia se vale a pena chamar outras reuniões ou se vale a pena conversar com uma pessoa só. Mas aí depois você avalia o que você vai fazer com aqueles assuntos adjacentes que foram surgindo. Um cuidado muito grande. Conforme a reunião for desenrolando, já vá delegando ali o que cada uma das pessoas vai precisar fazer. Então, qual que vai ser o plano de ação em torno, né, de resolver aquele tópico principal de cada uma das pessoas. Anote você, que é o gestor da reunião, o gerente da reunião, mas também é importante garantir que cada uma das pessoas anote também qual que é a sua responsabilidade. Porque depois que você encerrar a reunião no horário, vai ser muito importante e aí vem o depois, que pode acontecer daqui uma semana, daqui 15 dias, dependendo dos prazos estabelecidos. Que é outra coisa super importante, cobre as pessoas, não pode ficar solto. As pessoas não podem ter a sensação de que, poxa, saímos com um plano de ação, um fez, o outro não fez, e aquela coisa desenrola, aliás, fica enrolado e não tem o fechamento. Então, é muito importante que depois... E aí você que é o encabeçador vai entender se é uma semana, 15 dias, vai ver qual que é o prazo. Cobre as pessoas, cada um ter feito sua tarefa, ter feito a sua parte, para que o assunto seja de fato resolvido. Fazendo isso, é garantia de que você vai conseguir resolver aquele problema, de que você vai conseguir trazer aquela solução que é super importante, mas que ela vai sair de lá realmente resolvida. Tá joia? Muito, muito, muito bom. As pessoas querendo conhecer um pouco mais da Vanessa Ávila, pegar outras dicas, como é que elas fazem? Meu contato, meu e-mail é o van.aavila@gmail.com. Repetindo, então, van.aavila@gmail.com. Vai ser um prazer falar com cada um de vocês, trocar ideias, receber sugestões. Estou aqui à disposição. Muito bom. Vanessa, ótima quinta-feira para você. Até quinta-feira que vem. Fica com Deus. Obrigada, Léo. Amém. Todos nós. Um abraço. Programa Edu na Rádio. Edu na
na Rádio. Entrevistas com empresários de destaque no mercado local e nacional. Dicas para o seu dia a dia com especialistas, médicos, advogados, nutricionistas, consultores de empresa e muito mais. Será um prazer ter você conosco. Doutor e professor Ravan Leão aqui na Edu na Rádio. O homem que faz barulho, tem uma movimentação social espetacular. Um presentaço ter você com a gente aqui, Ravan. Como é que você está? Tudo bem? Poxa, é um prazer estar aqui novamente, Léo, né? Sendo um Edu nessa grande comunidade aqui de cidadania, promoção de cidadania. Né? E estou aqui hoje para poder somar com um tema aí bem relevante, um tema atual e acho que eterno. A cada sociedade vive esse problema e a gente quer somar. Vamos lá. Vamos lá. O que você preparou para a gente hoje, velho? Então, meu amigo, olha só. Pandemia, clausura, isolamento. As pessoas são sociáveis, ninguém é uma ilha, né? Aquela máxima, o ser humano não é uma ilha. A gente vive com os amigos, com a namorada, com o boteco, com o pagode, com o jiu-jitsu, com o karatê. Então, o isolamento, ele tende a levar as pessoas para algum tipo de estresse, às vezes a chamada depressão. E um tema aí que eu posso falar com uma certa propriedade, por ser especialista em políticas públicas, mas também na vivência, desde Conselho Tutelar, quando estive PM, enquanto agente socioeducativo hoje na Secretaria de Justiça do DF, que é a questão da prevenção ao suicídio, sobretudo nas questões que envolvem crianças e, mais ainda, ao adolescente. Essa é a temática que eu quero falar, meu amigão. Muito bom. Aliás, se encaixa muito com o Setembro Amarelo. Esse mês é hora de tocar na ferida mesmo, né? Pois é, galera, olha só. Poxa, tabu. Suicídio, as pessoas se matarem, né? Primeira coisa, se um adulto tentar o suicídio, não é crime. A automutilação, a autolesão, né? O autoextermínio, que seria o suicídio, não é crime. Contudo, aquele que instiga, induz ou auxilia, tem crime para ele lá no Código Penal, outras coisas. Então já fica atento. Não fica, o cara tá para pular do prédio. Pula! Sua esposa te colocou foi chifres, não asa. Pulou, morreu, você vai estar respondendo por crime. Tá bom? Se causar ao menos lesão corporal grave, e ainda se for menor, tem outras coisas que não dá para entrar aqui. Então, já saibam. Aquele que está cometendo crime? Não. Aquele que auxilia, aquele que induz ou instiga, tem crime? Tem. Ponto. Então, cuidado. Então, não vai nessa de potencializar, ficar ali falando para as pessoas tirarem a própria vida quando elas estão naquela situação. Legal. A gente tem um problema grande do autoextermínio, ou seja, a pessoa tirar a vida. Mas o que leva essas pessoas? Dentro da minha experiência de formação jurídica e prática profissional, várias. Depressão, o estresse, o desemprego, a miséria, o desamor, o ódio, a frustração, a não capacidade de atingir algo, e isso leva as pessoas. E o que mais a gente vê entre adolescentes, desde a minha época de Conselho Tutelar e acompanhando até hoje, as nossas unidades, é a questão do autoextermínio, é a autolesão, é a questão de tentar se matar. E como prevenir isso, né? Então, basicamente, você que é pai, você que é mãe, que é professor, educador, profissional, existem na internet, assim, você pode buscar aí nesses sítios, nesses sites de busca, colocar lá a prevenção de várias cartilhas. Nós temos a medicina que trabalha com isso, temos a psicologia, que são funções assim mais diretamente ligadas. Mas nós temos os operadores do direito e os protetores, o pessoal da saúde, os policiais, os bombeiros e nós, os agentes socioeducativos, fazemos a segurança daqueles que estão lá, bem como o conselheiro tutelar e o pai. Toda vez que tem uma criança ou adolescente perto de um adulto, você é responsável por ele. Então, já estamos aí. E aí, como entender? Olhar se o comportamento daquela criança e daquele adolescente está mudando, analisar o que ele vem pesquisando na internet. Existe um site, uma página no Facebook terrível, tentei a vida toda desmontá-la, mas é difícil a estrutura, chamada Pequenas Suicidas. Olha a gravidade. Um manual que ensina nossos filhos e filhas a se matar. Isso é grave, então não é por aí, entendeu? Então, olhar esse comportamento, o que vem pesquisando. Se ele é alguém mais grupal e daqui a pouco está mais isolado, se ele repentinamente está mudando o humor, brincava com o cachorrinho, não mais toca no cachorro.
cuidado, dá uma leitura no que ele vem escrevendo. No momento de um banho de uma criança, do adolescente, claro, respeitando a intimidade que o ECA coloca, dá uma inspeção se não há um corte ali na região da virilha, perto das nádegas, embaixo dos seios. No conceito lá, eu via muito esse tipo de corte embaixo do seio para ninguém ver, porque o seio tampa, não dá. Ali perto da nádega, embaixo da axila. Ninguém mais faz aquele cortinho no punho, né? Não é pulso, né, galera? É punho, tá? No punho e bota um paninho, mas não. Isso aqui não está mais rolando. O pessoal está mais proativo nesse negócio. Então, você tem que identificar o comportamento. E se acontecer, o que fazer? Então, a pessoa tentou lá, se o suicídio está lá desfalecida, pronto? Você chama o bombeiro? Claro que não. Você vai na hora, massagear, vai tentar ali acordar, não vai ficar movimentando muito o corpo, porque de repente você pode gerar uma lesão, e acionar automaticamente SAMU, bombeiro. E se puder, tiver alguém com experiência ali em algum salvamento, é hospital. Tá? É o hospital, é uma vida a ser salva. A gente não está falando de um acidente, que acidente tem uma questão óssea lá, que aí você não pode mexer no corpo. Para aquele que tenta suicídio, claro. Se você perceber que o pescoço dele está machucado gravemente, você vai chamar o bombeiro. Mas se não, chegou ali, está tentando, você socorre, tira a pessoa, levanta para dar uma folga no que está apertando, outro vem lá e corta, coloca no chão, nada de xingamentos, e sim de acalentar, de orientar, valorar a vida, potencializar aquele ali, falar, cara, para que isso, não é caminho, você é louco, você é muito novo, você é muito nova, dá para ir para cima, a gente tem como reverter esse quadro. Não é hora de chegar lá e ficar apontando e acusando, que aquela pessoa chegou num nível de estresse que não dá, né? E nós, o direito deu o nosso papel de protetor da criança e do adolescente. Então, a gente tem, de algum modo, acionar as autoridades e também buscar conhecer. Se você tem um filho, uma filha, se você trabalha em escola, em qualquer lugar que tem criança e adolescente, você deve fazer o quê? Um curso básico de salvamento. A internet tem muita coisa. Tá? Então, a mensagem que eu deixo é essa. Vamos cuidar desse pessoal, vamos estar perto, vamos amar a criança e o adolescente. Não deixa a coisa estourar e, por último, estar essa criança e adolescente num cemitério ou numa unidade aí trancafiada pelo esse país, não. Vamos cuidar e vamos fazer valer o nosso dever aí de cidadão. Muito bom, Ravan Leão. As pessoas querem conhecer um pouco mais do teu trabalho, que é fantástico, ter um pouco mais de acesso a você, quem sabe até pedir algumas novas dicas. Como é que elas fazem, Ravan? Quais são os canais? Instagram, @prof. Ravan Leão, @prof, né, Ravan Leão, tudo junto. Ou a lista de transmissão é o 061 98509 8848. É um prazer poder ajudar e tirar dúvidas aí do pessoal, porque a gente ajuda as pessoas a crescer e também cresce com isso, né? Muito bom, muito bom. Ravan, obrigado demais e até semana que vem. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Não valoriza, não se importa, nem fica chateado com a calúnia. Isso pode acontecer com qualquer um. Todos nós estamos sujeitos à calúnia. Mas aprenda a superar a calúnia, vivendo de tal maneira que o caluniador nunca tenha razão. E não revide um ataque com outro ataque. Não se magoe com o caluniador. Eu sei que é difícil, mas perdoe sempre. Faz só uma coisa. Viva de tal maneira que o caluniador nunca tenha razão. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. A Casa Santa do Sempre Educação Disruptiva. Patrícia, como é que você está? Seja bem-vinda. Tudo bom, Léo? Muito bom, né? Mais uma quinta-feira juntos, mais uma oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouquinho de conteúdo. Estou muito empolgada. Muito bom. Eu também, domingo nasceu meu filho de número 4, prematuro, para no hospital. Imagina como é que minha vida tá, né? Eu imagino. Comecei a estar com ele no hospital, então estamos numa correria maluca. Parabéns, aqui. Léo. Parabéns. Obrigado. Você é o pai de primeira viagem pela 4ª vez. Porque cada vez que a gente tem um filho é diferente. Verdade, verdade. E agora eu vou carregado aqui com todas as suas dicas aqui, que são preciosas demais.
Olha só, então a gente já está no momento certo, que é isso mesmo, é quando nasce para a gente já começar acertando, né? Verdade, é verdade. O que você tem para hoje, Patrícia? Então, Léo, no último... Desculpa, estou até falando esquisito, peraí. O que você tem para... O que você tem para gente hoje, Patrícia? Pronto, agora saiu direitinho. Então, você está me ouvindo? Para mim falhou um pouco. Estou te ouvindo super bem, tá tudo ok. Beleza, então ótimo. No nosso último encontro, a gente refletiu um pouco sobre o que é educar, né? E eu falei daquela importância da intenção de educar. Porque, Léo, o que eu tenho visto, tanto em casa quanto nas escolas, é que cada vez mais a gente está educando seres humanos que se parecerão com robôs. Tudo padronizado, tudo automatizado, tudo memorizado, né? A gente está sempre querendo que atendam ordens, que sigam comandos, que sejam obedientes, que façam o que tem que ser feito. E olha como cada vez mais a sociedade, a vida, as relações pessoais, o mercado de trabalho tem precisado justamente do oposto disso tudo, dessa coisa automática. E você sabe por quê? Que cada vez mais a gente precisa do oposto desse automático? Porque os robôs, Léo, eles já são melhores do que a gente, vão ser ainda melhores do que nós humanos em tudo que puder ser automatizado. Tudo que puder ser automatizado, os robôs vão nos substituir. E aí, o que vai sobrar para a gente? Se a inteligência artificial já é uma realidade, o que vai ser do futuro do seu filho que terminou de nascer, né? Que já faz parte da primeira geração que vai se relacionar com os robôs diariamente. A gente vai precisar justamente de tudo que não pode ser automatizado, do que é essencialmente humano. E aí, para a gente falar de uma educação mais leve, mais criativa, que é a nossa proposta aqui, né, a gente precisa primeiro refletir se a gente está educando as nossas crianças, esses nossos seres humaninhos, seja em casa, seja na escola, se a gente está educando baseado em conteúdo, ou seja, naquilo que vai ser automatizado, ou se a gente está educando com base em habilidades e competências em que não serão substituídos pelos robôs. E aí eu queria trazer um conceito de que educar, né, naquele sentido que eu trouxe de que educar é conduzir para fora, então é criar situações de aprendizagem ou aproveitar as situações que já existem, né, mas criar situações de aprendizagem diárias com intencionalidade que possam estimular e desenvolver nas nossas crianças, nos nossos jovens, as principais habilidades que elas vão precisar no futuro. E esse futuro, Léo, pode ser daqui a 20 anos, mas pode ser daqui a 2 anos, 2 meses para uma criança pequena. Só que para isso, a gente precisa desconstruir um pouco. A gente precisa primeiro nos desconstruir para a gente reconstruir novos modelos. E aí, a dica que eu quero dar hoje, né, eu queria deixar uma dica muito valiosa, tá? Para que a gente possa trazer essa educação mais leve, essa educação mais criativa, tá? Todo mundo tem se falado muito de educação do futuro, de educação inovadora, tá? E eu queria trazer essa dica que é o quê? Quando você pensar em educar a sua criança, né, seja em casa, seja na escola, né, também tios, avós, todos nós educamos, né? Concentre-se em estimular nessa criança, nesse jovem, nesse adolescente, o que a gente chama de habilidades do futuro. Mas, Patrícia, que habilidades são essas? Bom, todo ano tem um encontro em Davos, na Suíça, chamado Fórum Econômico Mundial, e eles fazem um relatório com essas habilidades do futuro, né? Que inicialmente é voltado para o mercado de trabalho, mas que a gente pode e deve aplicar em todas as áreas da nossa vida, porque a educação ela não deve contemplar só o aspecto profissional. Ela hoje é muito voltada para o aspecto profissional, mas eu defendo uma ideia de que a gente educa para a vida, né? Para as nossas relações pessoais, para as nossas relações conosco mesmo. E aí, todo ano, esse Fórum Econômico Mundial traz uma série de habilidades. E eu queria destacar as que eu acho mais importantes, pode ser? Então, eu queria destacar, não necessariamente em ordem, mas eu queria trazer 5 quando a gente fala de educação de crianças e de adolescentes. Criatividade, flexibilidade cognitiva, pensamento crítico, inteligência emocional e negociação. E aí,
Léo, para não estender demais agora, né? A minha proposta é que nos próximos programas a gente possa falar a cada dia, a cada programa, de uma dessas 5 habilidades, né? E eu trazer, então, dicas práticas de como fazer isso com a criança de uma forma simples. Trazendo o quê? Usando a intenção nas nossas atividades diárias, no cotidiano. Patrícia, só me dá uma dica, sem antecipar o assunto, flexibilidade cognitiva. Léo, eu não te ouvi, você pode repetir? Sem antecipar aqui o assunto, tá me ouvindo? Eu acho que tá falhando aqui para mim. Mas você tá ouvindo alguma coisa ou nada? Agora sim, agora sim. Ok. Gatinho pulou aqui no meu colo, acho que ele fez bagunça. Sem querer antecipar aqui o assunto, agora, quando você traz sobre flexibilidade cognitiva, você pode dar só uma palhinha, porque isso aqui eu fiquei curioso, que eu nunca tinha ouvido falar. Posso sim, Léo, e essa é uma das mais importantes. Aliás, a gente vai começar justamente sobre ela. Vamos começar por ela. A flexibilidade cognitiva, para deixar vocês com um gostinho de quero mais, mas já entendendo o que é aquele famoso pensar fora da caixa, né? A gente não ficar preso só num ponto, só numa forma de pensar. E ela é muito importante porque a flexibilidade cognitiva traz uma coisa que é essencial para a vida, que é a adaptabilidade. O Darwin já falava, né? Temos uma frase famosa atribuída a ele através dos estudos, que não é o mais forte, não é o mais inteligente que sobrevive, é o mais adaptável à mudança. Então, por isso a flexibilidade cognitiva. Muito bom. Patrícia, para as pessoas falarem com você, conhecer essa proposta da educação disruptiva, todas essas novidades que vocês estão trazendo, como é que elas fazem? Então, vou deixar aqui minha rede social pessoal, Patrícia CP Almeida, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tem também as redes sociais, né, da nossa empresa, @sempre-disruptiva, da nossa escola, que é @escola-sempre, e temos o site www.escolasempre.com.br. Muito bom. Patrícia, obrigado demais. Até semana que vem. Ótimo dia para você. Obrigada, Léo. Até semana que vem. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Quer se tornar um falante da língua inglesa sem enrolação? Nós vamos te ajudar. Este programa tem o apoio cultural da Inspire Idiomas. Ouça agora mais uma dica de inglês com o professor norte-americano Rick Harder. Hello everybody! Hoje vamos aprender algumas maneiras de falar de nada. O normal é you are welcome. Literalmente significa você é bem-vindo. You are welcome. Ou a contração seria you're welcome. Mas você pode também falar you bet. Ou quer dizer, você pode apostar, literalmente. Ou você pode falar don't mention it. Ou literalmente seria não menciona isso. Ok? Mas as 3 formas significam de nada. You're welcome, you bet e don't mention it. Este programa tem o apoio cultural da Inspire Idiomas. Aprenda inglês online com segurança e no conforto da sua casa. WhatsApp +55 61 98211 5692 ou acesse instagram.com/inspireidiomas e saiba mais. Ligue agora e torne-se um falante da língua inglesa. WhatsApp +55 61 98211 5692. Inspire Idiomas. Torne-se um falante da língua inglesa. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Onde que fica a fonte da sua esperança? E onde que você tem guardado essa esperança? Em dias ditos de desesperança como os dias atuais, o que você pode fazer? Existe uma fonte, um local de esperança que pode confrontar aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos. Essa fonte se chama Jesus Cristo. Jesus, Ele é a esperança. E para aqueles que creem nele, em Jesus, nós vivemos não pelo que vemos ou ouvimos, mas vivemos por aquilo que cremos. E o que cremos supera aquilo que vemos. E chamamos isso de milagre.
ou maravilhas, ou simplesmente de amor de Deus por nós. Que o Deus da esperança te encha de toda alegria e paz por crer nele, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Livro de Romanos, capítulo 15, versículo de número 13. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Doutora Soraya Moretti aqui no Edu da Rádio. Como é que você está, Soraya? Como é que Olá, tudo bom? Quinta-feira linda, mais uma quinta-feira para a nossa história. Para a gente poder tudo bem por na aqui. Capital. Para a gente poder sorrir na capital, né, Soraya? Sorria na capital, vamos que vamos. Muito bom. Tudo bem por aí? Tudo bem por aqui. Nasceu meu filho recentemente. Estamos acompanhando. Você não pode estar na quarta vez, Soraya? Quarta vez. Notícia boa para se comemorar. Vamos encher esse mundo, vamos povoar o mundo. Bom demais, muito bom. Você vê que essa frase, vamos povoar o mundo, eu estou levando bem a sério, né, Soraya? Totalmente a sério. Totalmente a sério. Isso aí, parabéns. Estou vendo que hoje você está gravando aí do consultório mesmo, né? Hoje eu estou aqui no consultório, nessa quinta-feira, estou aqui trabalhando, tirei um tempinho aqui para a gente fazer esse momento especial. Estamos aqui na Moretti. Vocês estão na Asa Sul ainda? Estamos na Asa Sul, vamos mudar de endereço, mas vamos continuar na Asa Sul. A gente vai para 909 Sul, lá no Júlia Diniz. Espero vocês todos lá, esperando vocês por lá. Que é próximo de um grande parceiro nosso, que é a Faculdade de Processos, né? Que é e de frente, vizinho, ó, frente. Nós temos pessoas, moradores da favela, que estudam com bolsa integral na Processo. Trabalho fantástico, né? É o que pode mudar o mundo, né? Que pode transformar as pessoas. Muito legal. Muito bacana isso. Soraya, o que você preparou para a gente hoje? Hoje eu quero falar com vocês uma coisa super interessante, que são as novas tecnologias na saúde, especialmente na odontologia. Então, hoje a gente vai falar sobre sorriso doador. Já ouviu falar? Sorriso doador? Não, mas já achei muito bacana essa palavra. Sorriso doador. O sorriso doador. Como é que funciona? Tem Antigamente a gente precisava, para fazer um trabalho, moldar a pessoa, fazer um moldezinho com aquela massinha. Você já foi moldado por aquela massinha de dentista? Então, agora a pegada é outra. A tecnologia chegou assim incrivelmente para mudar tudo. Em vez de moldar, a gente faz um escaneamento. O que é o escaneamento? Existe agora um scanner intraoral. Eu vou passar pelos seus dentes, pela sua boca, e essa imagem vai virar um 3D. E eu posso manipular essa imagem através de alguns programas, né? E salvar essa imagem em 3D. Então, por exemplo, imagina que aconteceu com a gente, um nosso paciente aqui tinha já escaneado, ele teve a experiência do escaneamento, e escaneado o sorriso dele, a gente salvou numa pastinha, para fazer o trabalho depois, e no mesmo fim de semana ele caiu de bicicleta e fraturou os dentes da frente. Fraturou feio, esse dente feio, graças a Deus ficou tudo bem. E aí ele me ligou apavorado, ainda do hospital: socorro, eu perdi os meus dentes e agora eu gosto muito do formato dos meus dentes, eu queria muito que fosse igual. E sabe o que é possível fazer? O que a gente fez por ele? Nós copiamos aquele arquivo digitalmente e existe um casamento de imagens com o atual, o que sobrou dos dentes dele, e a gente mandou fazer esses dentes numa impressora 3D, e essa impressora 3D fez os dentes exatamente como eram os dentes dele. Então é uma tecnologia fantástica, né?
E aí eu vou te contar como é que é a história do sorriso doador. Acontece muito quando nós estamos fazendo alguma coisa aqui, da pessoa falar assim, eu gosto tanto do sorriso, gostava do meu sorriso quando eu era jovem, ou eu gosto muito do sorriso da minha filha. Eu queria os dentes que nem o da minha filha, iguais aos da minha filha. Então, ou do meu filho, o que a gente pode fazer? Escanear o sorriso do filho ou de alguém que seja um sorriso que você goste, e a partir daí, ao fazer o trabalho, copiar aquela imagem e fazer os dentes naquele formato. Então, a gente já fez o dente da mãe extremamente parecido com a filha, a gente só compatibilizou alguns tamanhos, mas usa o mesmo formato, a reprodução das texturas do dente, todas. Então, é uma coisa realmente fantástica. Num congresso de odontologia que teve no ano passado, teve uma pessoa que recebeu, ele era muito fã do Elvis Presley, e ele queria ter e era o cover do Elvis Presley, lá de São Paulo. E ele queria ter os dentes, o sonho dele era ter os dentes do Elvis Presley, que ele era muito parecido, mas os dentes eram diferentes. E aí alguém disse que tinha dos Estados Unidos, não sei o quê, alguém tinha um molde da arcada. Eu sei que isso foi parar numa nuvem que pôde ser acessada por outras pessoas e escanearam a arcada e o sorriso dele foi feito com uma cópia do sorriso do Elvis Presley. Então, realmente, estamos assim com possibilidades mil com essas novas tecnologias, né, de trabalhos muito legais, de experiências muito fantásticas, de acompanhar o crescimento das crianças através do escaneamento, por meio do escaneamento, de salvar essas imagens para futuras necessidades, né? Então, essa é a novidade, essa é a dica do dia. Então, assim, se você tiver a oportunidade de escanear o seu sorriso e guardar esse arquivo, pode ser útil. Eu espero que não seja como aconteceu com esse paciente nosso, mas pode ser útil em algum momento da vida. Então, essa é a novidade do dia. Muito bacana, Soraya. Eu vou falar como quem não conhece, né? Mas poderia dizer que é próximo de um trabalho de uma plástica, né? Porque se faz uma alteração mesmo do teu visual, não é isso? Exatamente. A gente usa porcelana. A porcelana ela já vem em bloquinhos próprios para ser impressos. Aí eu escolho a cor, vou lá, escolho a sua cor, a cor que vai ser mais parecida com o seu dente e mando para imprimir aquele formato que eu desenhei no computador. E vou cimentar nos seus dentes, né, o que a gente chama de lentes de contato, de uma forma bem conservadora, praticamente sem desgaste. É muito legal. Eu fico assim completamente apaixonada por trabalhar com isso. E até a gente, que muitos profissionais da odonto mesmo, quando se encontram com essa tecnologia, as pessoas ficam realmente assustadas, eles começam a filmar, é muito legal mesmo. Agora me diz aqui, quando as pessoas começam a ouvir desse tipo de trabalho e ver que a tecnologia está envolvida, muitas vezes a preocupação puxa, mas será que é acessível? É acessível? Boa pergunta. Boa pergunta. O custo para nós, profissionais que, né, hoje só 5% dos dentistas do mundo são considerados dentistas digitais, né? Aqui no Brasil tem ainda poucas pessoas, aqui em Brasília poucas pessoas. O custo é um investimento inicial alto para quem compra, mas depois fica muito mais barato do que mandar para um técnico de laboratório. Então, esse custo inicial ele é alto, mas ele é muito rápido, a diluição dele é muito rápida, então a gente nem repassa isso para a pessoa. O custo que a gente cobra para fazer um trabalho normal e para fazer um trabalho digital é exatamente o mesmo, e poderia até ser menor, se for o caso. Eu acho que quanto mais pessoas forem aderindo a isso, vai se tornando mais acessível, mas é completamente acessível. Só para você ter uma ideia, assim, vamos falar em números. Se você for uma clínica radiológica para fazer um escaneamento do seu sorriso, você vai pagar R$150. É completamente acessível, né? É completamente acessível.
Olha, então fantástico. Porque algumas pessoas, Soraya, algumas pessoas, se não me engano, tem também um incômodo quando faz aquele molde com os dentes, né? Com aquela massa. Sim, tem muitas pessoas que têm náusea, que passam mal enquanto estão fazendo. Então, é uma experiência muito mais agradável, muito mais confortável, muito mais precisa, porque o gesso tem muita distorção, sabe? E essa empresa, uma das empresas, que é uma empresa alemã que veio para o Brasil, fez um trabalho voluntário muito legal. Meu sonho é que esse trabalho chegasse aqui para a gente, hein? Nas nossas comunidades. Eles disponibilizaram o scanner e a fresadora e foram de barco para a Amazônia. Atenderam muitos índios, fizeram os dentes lá na hora, montaram uma estrutura lá, foi super legal, muito legal. Então, eles conseguiram atender essas pessoas. Eu tenho 2 amigos que foram nessa, como se fosse uma expedição, sabe? Foram lá para Manaus, atenderam vários índios, aí escaneavam, eles ficavam assim, impressionados, né? Muito impressionados. Então, que isso se torne essa tecnologia a nosso favor, a biotecnologia se torne cada vez mais acessível para toda a população e que pela educação a gente consiga levar isso para mais pessoas, né? Hoje, com esse mundo todo digital, a gente precisa realmente se ligar nesse olhar para o digital, né, não? Gostei demais dessa dica, dessa novidade. Soraya, para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e do trabalho de toda a Moretti, como é que as pessoas fazem? Quais são os canais? Então, vocês podem enviar mensagem para a gente, tirando dúvidas, perguntando as curiosidades, pelo Instagram, que é o @Moretti Odontologia, manda um direct para a gente, fala que é daqui da Rádio Guará, né? E podem também nos ligar, que é o 6133464894, tá bom? A gente tem também um canal no YouTube, que é o Moretti Odontologia, a gente bota alguns vídeos, lá tem mais algumas coisas sobre essas novas tecnologias que a gente gosta muito, a gente é apaixonado por isso. Tá bom? Muito bacana. Obrigado demais. Uma linda quinta-feira, né? Uma sexta-feira maravilhosa e o fim de semana mais ainda. Parabéns pelo seu filhote que está chegando aí. Como é o nome? Benjamin. Benjamin, você tinha me falado. Nome lindo. Que seja luz para o mundo aí. Prazer falar com você. Obrigado, Soraya. Muito obrigado. Prazer mesmo. Beijo grande. Um grande abraço. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Isso mesmo. Pablo Kraft. Pablo Kraft. Os sobrenomes, às vezes, são uns desafios aqui no Brasil. Às vezes, o nome também é um desafio, né? O seu nome é simples, o meu também, mas tem uns nomes que também são desafiadores pra gente. O nome é de origem austríaca judaica, né? Meus avós vieram foragidos aí da Segunda Guerra, né? Perseguidos pelo regime totalitarista nazista e vieram para o Brasil logo que foi deflagrada a Segunda Guerra Mundial. Ah, que bacana. Seus avós, então, muito próximo isso. Você chegou a conviver com ele? Não, avós paternos não cheguei a conhecer. Interessante, cara. Meu filho nasceu agora domingo, meu filho de número 4. Eu dei 4 já? Número 4. Eu dei um nome judeu para ele. Ele se chama Benjamin. Benjamin, daqui a pouco vai montar um time de futebol de salão, né? Faltam mais 2. Mais 2, dá tempo ainda, dá tempo. Tô com fé. Pablo, o que você preparou pra gente hoje? Então, Leonardo, eu trago para a comunidade algo bastante relevante, que é algo do cotidiano e acontece, provavelmente já aconteceu com algum ouvinte e, infelizmente, a maioria esmagadora da população desconhece. Falar um pouco sobre garantia, né? As garantias nas relações de consumo, não relações de natureza civil e estrito senso, né? Eu, Pablo, vendendo para Leonardo, meu smartphone, não sou fornecedor, né? É uma relação jurídica civil. Estou falando de uma relação de consumo, tá? Onde tem fornecedor e consumidor. Por exemplo, o Leonardo comprando um telefone na Samsung, tá? Numa relação de consumo e sua garantia. O que acontece? Eu quero explicar. Existem 2 garantias que o pessoal desconhece, a maioria esmagadora, que é a garantia contratual e a garantia legal.
garantia legal é aquela prevista no Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, na compra e venda de um smartphone, como o smartphone é um produto durável, a garantia é 90 dias. Tá? Essa é a garantia legal. A garantia contratual, como o nome já fala, é a garantia advinda de um contrato que o fabricante geralmente nos fornece. E geralmente essa garantia é o quê? De 1 ano. Tá? Então, o que acontece geralmente? Leonardo comprou o telefone hoje, um Samsung hoje, né? Apple, Samsung, enfim, um aparelho hoje, dia 11 de setembro. E dia 15 de setembro de 2021 tem um defeito. Leonardo procura a assistência técnica. A assistência técnica, por sua vez, fala o quê? Opa, infelizmente, não vou poder lhe atender, Leonardo. Por quê? Porque transcorreu o prazo de garantia. Infelizmente, seu produto não está mais coberto. Isso é um erro, né? Eu creio que isso, na verdade, é um dolo que se utiliza das fabricantes. Por quê? Porque sua garantia não escorreu ainda, Leonardo. Porque a garantia legal, que é advinda de lei, só começa a correr após o termo da garantia contratual. Então, corre a garantia do fabricante, que é 1 ano, tá? Leonardo comprou o smartphone hoje, 11 de setembro de 2020. Apenas no dia 11 de setembro de 2021 vai terminar a garantia contratual, que é do fabricante. E após o término da garantia contratual, você ainda tem mais 90 dias da garantia legal. Então, na verdade, você acaba tendo um lapso aí temporal de garantia juntando legal e contratual de 15 meses. E muitas pessoas já passaram por isso, tiveram negativa de garantia, não fizeram nada e, infelizmente, aí os consumidores foram lesados. Mas para quem se atenta a essa regra, consegue, obviamente, ter o seu produto reparado. Inclusive, através do Poder Judiciário. Eu passei por caso similar, tá? Tem as jurisprudências do Tribunal de Justiça do DF, do STJ, dos tribunais são tranquilas. Só vocês pesquisarem no Google, garantia legal, garantia contratual, independentes. Enfim, para que usufrua a garantia legal de 90 dias de produto durável do CDC, só começa a contar esse prazo de 90 dias após o término da garantia contratual, seja uma garantia contratual de 6 meses que o fabricante dá, de 1 ano, de 24 meses, enfim. Então, lembrem-se disso para que não sejam lesados. Isso acontece muito na prática, muito mesmo. Muita gente nem sabe disso, né, Pablo? Essa é a verdade. Deixa eu tirar uma dúvida contigo aqui, Pablo. Existe hoje no mercado, tem sido muito comum, vou lá, compro uma geladeira e o vendedor me oferece uma garantia estendida. E aí, às vezes, essa garantia estendida às vezes é oferecida pelo fabricante, às vezes é oferecida pela loja. Como é que funciona nesse caso? Em que momento que entra a garantia legal? Ou ela não entra, ou só vai entrar após o fim de todo o período oferecido como garantia? Perfeito. Após o fim de todo o período oferecido pela garantia, inclusive a estendida. Porque a garantia estendida nada mais é do que uma garantia contratual. Você está aderindo, né, a uma garantia que é suplementar, que é estendida, além da garantia do fabricante, mas não deixa de ser uma garantia contratual. Então, nesse caso, o CDC também, a garantia legal, só vai começar a transcorrer o prazo após o término da garantia contratual, seja ela garantia contratual simples, ou seja, quando acrescentam ela um plus, né, que é a garantia estendida. Não deixa de ser garantia contratual, em sentido amplo. Pablo, excelente dica, tenho certeza que vai fazer uma diferença na cabeça de muita gente, porque muita gente não sabia disso. Muita Se mesmo. as pessoas quiserem, muita gente. Se as pessoas quiserem ter acesso ao Pablo, conhecer um pouco mais do teu trabalho, quem sabe ter acesso a algumas dicas, quais são os canais, Pablo? Então, Leonardo, eu tenho um Instagram, né? É Pablo Craft, igual o meu sobrenome, DF. Lá é só mandar um direct, sou uma pessoa bem acessível, bem tranquila, tá? Fora isso, é mais pelo Instagram, né? Porque, como eu te falei, minha rotina é um pouco pesada. Eu sou defensor público, eu sou presidente da Associação dos Defensores e sou professor universitário, né? Da Universidade Católica de Brasília. Então, estou um pouco corrido, mas
Sempre que alguém pergunta, tira alguma dúvida, eu estou à disposição, ainda mais para o povo do Guará aí, né? Que é justamente os que são mais abrangidos pela rádio. Óbvio que atende outras comunidades, mas eu acho que principal os guaraenses, né? Que é minha terra natal. Você pode repetir então novamente a rede? Pablo Craft DF. Apenas isso aí já me acha no Instagram. E como é que escreve Craft? Kraft. Então, Pablo Craft DF, lá no Instagram. É o contato da maioria das pessoas que está aqui no programa também, é o Instagram. Pablo, muitíssimo obrigado e que você volte. Leonardo, obrigado. Boa noite. E a casa é com Deus. Um abraço. Obrigado, Pablo. Um abraço. Valeu. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Só um pouquinho. Para só um pouquinho. E depois diz pra mim como é que foi. Só para, ouve e faz comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Por hoje foi isso. O Edu na Rádio é um programa para toda a família. Venha conosco e convide seus amigos e familiares. Vamos juntos compartilhar o bem e unidos construir uma cidade e um país melhor. Edu na Rádio.